E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Então, essa aula aqui é uma aula introdutória de probabilidade. Os exemplos que a gente vai ver são exemplos bem simples, mas são exemplos muito importantes do ponto de vista conceitual para a gente entender o que está acontecendo e entender alguns conceitos muito importantes de probabilidade. Tá? Então, eu vou procurar fazer com bastante calma, com bastante detalhe, para a gente entender bem o que está acontecendo. Essa aula aqui é a grande base de probabilidade. Se você entender ela bem, você consegue entender tudo que vem depois nessa parte de probabilidade. Então, a gente vai começar falando o que é experimento aleatório e espaço amostral, e depois eventos. Então, são os conceitos principais que a gente tem aqui. A gente vai ilustrar com alguns casos especiais de eventos, né? Evento impossível, evento certo, entre outros. E depois a gente finalmente vai entrar na parte de probabilidade, como que a gente calcula probabilidades de eventos. E para fechar, a gente vai trabalhar com evento complementar. O evento complementar aqui vai ser bastante simples, mas posteriormente ele é importante para que a gente faça outros tipos de cálculos, né? Quando a gente vai trabalhar em situações mais complexas, evento complementar pode ser uma maneira de simplificar bastante as coisas. Então vamos começar falando de experimento aleatório e espaço amostral, tá? Então, a gente vai ver aqui as definições, vamos ver com calma, e mais para frente, com os exemplos, a gente vai conseguir ilustrar um pouquinho melhor. Então, experimento aleatório são observações que, mesmo repetidas várias vezes sobre certas condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Então, um experimento aleatório é algo que você faz. Por exemplo, lançar uma moeda, lançar um dado, retirar uma carta de um baralho, retirar uma bola colorida de uma urna, esse tipo de coisa. Essas ações possuem resultados inesperáveis, né? Imprevisíveis. Resultados que dependem do acaso. Mesmo que você jogue uma moeda 200 vezes, nas 200 vezes que você jogou deu cara, se você jogar de novo, pode ser que dê coroa, né? Então, essa é a ideia de experimento aleatório. A gente vai ligar sempre um experimento aleatório para a gente conseguir fazer as contas por meio do espaço amostral. Então, o espaço amostral vai ser o conjunto matemático que representa o experimento aleatório. Representa como? Por meio de todos os resultados possíveis deste experimento. Tá? Então, toda vez que a gente falar de um experimento aleatório, automaticamente a gente vai associar um espaço amostral. A gente utiliza a letra S, né, de espaço em inglês, normalmente para se referir a espaço amostral. Às vezes a gente utiliza a letra U também. A gente já vai ver por que às vezes, né, nessa observação aqui de baixo, que às vezes o espaço amostral é chamado também de conjunto universo. Tá? Então depende da referência, do referencial que a gente tem, podem aparecer essas duas nomenclaturas. Tá? Então vamos começar com os exemplos aqui. São os exemplos clássicos mais importantes para a gente entender. Então, o primeiro exemplo, o lançamento de uma moeda. Então, o lançamento de uma moeda é um ato. Se é um ato, é um experimento aleatório, é algo que eu vou fazer, lançar uma moeda, certo? Quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa. Então, quando eu escrever por meio de um conjunto matemático os resultados possíveis, estou escrevendo o meu conjunto universo, né? O meu, como que eu tinha chamado aqui antes também? O meu espaço amostral, tá? Então, o espaço amostral é o conjunto com todos os resultados possíveis. Nesse caso, a gente escreveu como cara ou coroa. Eu poderia escrever por completo aqui, né? Cara, coroa, usei só o K ou só o co, tanto faz. Não importa em si os símbolos, como que você está escrevendo aqui. O que mais vai importar para a gente é diferenciar, né, os elementos e quais são quantos elementos, qual a quantidade de elementos que eu vou ter aqui no meu conjunto. O segundo exemplo clássico que eu tenho é o lançamento de um dado, tá? Então, o lançamento de um dado, os resultados possíveis são os números de 1 a 6. Então, eu vou representar esse experimento aleatório, que é o lançar um dado, por meio de um conjunto matemático, que são os números de 1 a 6. Certo? Então, o experimento aleatório sempre vem ligado com o espaço amostral, que é um conjunto matemático, não necessariamente formado por números, né? Pode ser por palavras ou por outros símbolos, certo? Outro exemplo bastante simples, um dos mais comuns que aparecem nos exercícios, né, para a gente fazer a conta, que é a retirada de uma carta de um baralho. Então, esse é o meu experimento aleatório, retirar uma carta de um baralho. Então, se você não está muito familiarizado com baralho, a gente normalmente trabalha com esse daqui. Então, o baralho ele tem o as,
Aí tem números que vão do 2 até o 10 e tem 3 figuras, valete, dama e rei, certo? Representados pelas letras J, Q e K. Só que para cada uma dessas cartas a gente vai ter 4 naipes, paus, ouros, copas e espadas. Você não precisa saber, não precisa decorar a princípio certinho qual naipe é qual, o nome, isso aí não importa muito. O importante é saber que um baralho tem 52 cartas e que a divisão é mais ou menos essa. De qualquer forma, você pode sempre utilizar essa figura aqui como consulta. Daí uma observação importante, talvez você já esteja se perguntando isso. Ah, mas e o Coringa, não sei o que lá e tal. Alguns baralhos têm mais cartas, outros têm menos. A mesma coisa dado, tem dados com mais faces do que 6. Isso existe de fato. Mas na estatística, quando não é mencionado, a gente costuma considerar essas situações como as usuais, né? Baralho de 52 cartas, dado de 6 faces, moeda de 2 faces e assim por diante. Esses são os usuais. A não ser que seja mencionado, a gente está trabalhando com isso, tá bom? Então, continuando, mais um exemplo. Esse aqui é um pouquinho diferente, ó. É o lançamento de 2 moedas distintas. Então, eu vou lançar as 2 moedas. Então, agora eu vou ter 4 resultados possíveis. Não é só cara e coroa. Cara e coroa é em cada uma. Então, enquanto eu posso ter cara ou coroa para a primeira, eu posso ter cara ou coroa para a segunda. Então, eu já vou ter algumas combinações. Eu posso tirar 2 caras, posso tirar 2 coroas, cara na primeira e coroa na segunda, ou o contrário, certo? O fato de ser distinta quer dizer que eu consigo distinguir o que eu estou tirando na primeira moeda e o que eu estou tirando na segunda moeda. Então, como que eu represento matematicamente, né, esse espaço amostral? Um conjunto por meio de duplas ordenadas, né, por meio de pares ordenados, se eu preferir chamar assim. O primeiro, ó, cara a cara, então eu tirei cara na primeira e cara na segunda, depois coroa coroa, cara coroa e coroa cara. Então esse conjunto aqui tem 4 elementos, né? Importante, anotação matemática. A gente sempre utiliza uma letra maiúscula, eu falei que normalmente é o S, às vezes o U. Sempre tem que vir aqui entre chaves os elementos e a gente sempre separa os elementos de um conjunto por vírgula ou por ponto e vírgula, como nesse caso aqui, já que eu já usei a vírgula aqui dentro dos pares. Então cada par é um elemento. Esse aqui é um conjunto com 4 elementos, cada par é um elemento. Se fosse 3 moedas, então eu teria no meu espaço amostral 8 elementos, e cada elemento seria uma tripla ordenada, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, e assim por diante. Tá? Eu teria 3 informações, o que eu estou retirando em cada uma das moedas. Observação: se não for mencionado, a gente sempre considera as moedas como distintas, ou se forem 2 dados também, 2 dados distintos, certo? A gente só considera idênticos quando tiver escrito que é idêntico, tá? E no caso da probabilidade, que é onde a gente quer chegar, quando são idênticos, é um pouquinho mais difícil, a gente tem que tomar alguns cuidados, que aqui a gente não vai mencionar. Então, os casos que a gente vai fazer sempre para moedas distintas, dados distintos, tá bom? Uma definiçãozinha que a gente tem é que cada um dos elementos de um espaço amostral S recebe o nome de ponto amostral. Então, é só uma definição, um exemplo aqui do que está falando, ó. E já com uma notação matemática. 2 pertence a S. Esse E aqui significa pertence, tá? Então, se 2 pertence a S, então 2 é ponto amostral de S. Se S aqui é um espaço amostral. Um espaço amostral formado pelos seus elementos, ou seja, pelos seus pontos amostrais. Aí uma coisa que eu preciso chamar atenção, um cuidado que a gente tem que ter, que é o seguinte: o uso do pertence. Às vezes o pessoal confunde. Ó, eu vou fazer um exemplinho aqui. Vamos pegar um conjunto S formado por 3 elementos, 1, 2 e 3. Tá bom? Cada um desses elementos aqui vai pertencer ao conjunto S. Então, eu posso dizer que 2 pertence a S, que 1 pertence a S, que 3 pertence a S. Posso fazer isso para os 3 elementos. O que eu não posso fazer? Eu não posso dizer isso aqui, ó, 2 está contido em S. Tá? Isso aqui não está correto. Por que não está correto? Essa aqui é uma notação entre conjuntos. O pertence a gente utiliza quando a gente está falando de elemento. Então, um elemento pertence a um conjunto. O 2, enquanto elemento, ele não está contido. O contido é uma relação entre conjuntos. Um conjunto está contido em outro conjunto. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. O conjunto que tem apenas o elemento 2 está contido nesse conjunto aqui, certo? Aí faz sentido. É um cuidadozinho que a gente tem que tomar. Tá? O pertence é sempre um elemento, pertence a um conjunto. O contido é um conjunto, está contido em outro conjunto. A gente vai utilizar o contido aqui.
certo? Então, vamos definir o que é evento, né? O terceiro conceito importante que a gente tem. A gente já viu espaço amostral e já vimos experimento aleatório. Agora a gente vai ver o que é evento. A definição matemática é bem simples de evento. Está aqui, ó. Evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral S de um determinado experimento aleatório. Qualquer subconjunto matemático é um evento, tá? Agora, a ideia de evento é um pouquinho mais elaborada, a gente vai ver bem por meio dos exemplos. Basicamente, eu posso dizer para você o seguinte: o evento é uma pergunta que eu posso fazer, algo que eu posso querer saber, se eu posso obter a partir de um experimento aleatório, tá? Isso já vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a anotação antes, né? É que como ele é um subconjunto, ele é um conjunto, ele é notado por uma letra maiúscula, que a gente vai utilizar o E, mas nessa mesma aula a gente também vai utilizar outras letras, como a B, C e D. O importante é que sejam letras maiúsculas. E a gente utiliza aqui, como eu comentei, o contido. A gente pode ler isso aqui como um está contido, tá? Então aqui está escrito que o E está contido em S. Ou, em outras palavras, E é um evento de S. É a mesma coisa do ponto de vista estatístico, tá? Do ponto de vista matemático, está contido. Do ponto de vista estatístico, a gente pode entender que o E é um evento de S. Ok? Um exemplinho aqui, uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado na observação. Que todo espaço amostral S, né, de um experimento aleatório, ele sempre vai ter dois eventos. Sempre. Que é ele próprio e o conjunto vazio. Vamos lá, com calma. Por que ele próprio? Isso vai fazer sentido quando a gente começar a exemplificar os eventos que a gente vai ter. Do ponto de vista matemático, sempre todo conjunto é subconjunto de si próprio e o vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Isso aqui são teoremas matemáticos. O segundo em especial, a gente prova por uma técnica que a gente chama de redução ao absurdo, que eu não vou detalhar aqui, mas você vai ver, pelo menos, que faz sentido isso que eu estou falando do ponto de vista de evento, quando a gente começar a trabalhar com exemplos, que faz sentido a gente perguntar coisas que a gente represente pelo próprio conjunto inteiro ou pelo conjunto vazio. Então, só para exemplificar, aquele mesmo conjunto que a gente fez, S igual a 1, 2 e 3, eu posso listar todos os subconjuntos, né, de S, com um elemento só. Vai ter só o 1, só o 2. Veja que eu estou sempre colocando entre chaves porque são subconjuntos, são conjuntos. Não posso colocar os números soltos aqui, né? Agora, com dois elementos, eu posso ter 1 e o 2, 1 e o 3 e o 2 e o 3. Esses aqui não são todos os subconjuntos de S. Eu ainda tenho o S inteiro, 1, 2, 3, e eu tenho o conjunto vazio. Agora eu listei todos os subconjuntos de S. Tá? Nunca esqueça dele próprio e do vazio. A gente já vai ver que faz sentido isso aqui como evento, tá bom? Então, os casos especiais de eventos que a gente tem. Então, quando E é igual a S, ele é chamado de evento certo. Então, é, além de ter essa particularidade de que eu posso ter um evento como sendo o próprio S, ele tem um nome, evento certo, vocês já vão ver que faz sentido tudo isso que a gente está falando. Quando E é um evento de S e ele é unitário, ou seja, tem um único elemento, o meu subconjunto E, ele é chamado de evento elementar, ou evento unitário também. E quando ele é igual ao conjunto vazio, ele é chamado de evento impossível. Tá? A gente vai ver que tudo isso faz sentido, toda essa nomenclatura aqui. Então vamos ver por meio desse exemplo aqui, ó. Como evento, experimento aleatório, desculpa, como experimento aleatório, o lançamento de um dado, tá? O seu espaço amostral S é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os eventos A, B, C e D ao lado. Então, olha só. Meu evento A. Agora vocês vão ver que a gente já vai entender o evento como uma pergunta que a gente faz, algo que a gente quer ali do espaço amostral, no nosso experimento aleatório. Evento A, obter um número par. Então, o que eu quero? O que eu quero é o meu evento, obter um número par. Obter um número par do quê? Do lançamento de um dado, certo? Então, o lançamento de um dado é o meu experimento aleatório. Então, toda vez que eu penso no experimento aleatório, automaticamente ele já vem com o meu espaço amostral, que é a representação matemática, tá? Então, qual é o meu evento A? Como que eu represento ele matematicamente? Ele tem que ser um subconjunto de S que tem aqui o que eu quero no caso, obter um número par. Quais são os números pares
que eu tenho? 2, 4, 6. Aí se vocês perguntar, tá, e o 8, 10, assim por diante. É como se esses números não existissem para mim, ó. O meu conjunto universo, usando essa nomenclatura de conjunto universo, o meu mundo, o meu universo, o meu espaço, só tem esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se outras informações não existissem. Então, dentre esses números aqui, os únicos números pares que eu tenho são os números 2, 4 e 6, certo? Então, esse é um evento. Outros eventos que a gente tem, obter um número entre 1 e 6, inclusive. Inclusive quer dizer que eu estou considerando tanto 1 quanto 6. Veja que faz sentido eu perguntar isso, assim, é possível obter um número entre 1 e 6 no lançamento de um dado? Ó, o lançamento de um dado, experimento aleatório. Obter um número entre 1 e 6, inclusive, é o meu evento. É possível? Bom, quais são os números entre 1 e 6 que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui, o meu evento vai ser o próprio S. É possível obter um número entre 1 e 6? Sim, com certeza isso vai ocorrer. Por isso que a gente chama de evento certo, né? Com certeza eu vou obter um número entre 1 e 6, né? Certo? Então, no lançamento de um dado, isso com certeza vai ocorrer. Diferente do obter um número par. Se eu lançar um dado, eu vou obter um número par? Não, eu posso obter um número ímpar. Agora, que um número entre 1 e 6, é certo que isso vai ocorrer. Por isso que a gente chama dessa forma. Agora, nosso exemplo C aqui, ó, obter o número 4. Então, obter o número 4, eu vou representar por esse conjunto, um conjunto que tem apenas um elemento. Eu quero especificamente o número 4, certo? Então, se ele tem um único elemento, é um evento elementar, ou evento unitário. Agora, olha o D aqui, ó. Obter um número maior que 6. Eu posso fazer essa pergunta? Posso, faz sentido eu perguntar. Ao lançar um dado, eu posso obter um número maior que 6? Bom, quais são os números maiores que 6 que eu tenho aqui? Nenhum. Então, enquanto conjunto matemático, é o conjunto vazio, certo? É, é o que a gente chama de evento impossível. Mas eu posso perguntar, eu posso obter um número maior que 6? É impossível obter um número maior que 6. Por isso que a gente chama o evento vazio aqui, né, o conjunto vazio, de evento impossível. Não, é como se não existisse números maiores que 6 no meu universo, no meu espaço amostral. Tá? Então, finalmente, vamos entrar agora em probabilidade. A gente vai ver que isso vai ligar ainda mais essas coisas que a gente está vendo. Essas coisas vão fazer ainda mais sentido. Então, quando que a gente trabalha com probabilidade? Para calcularmos probabilidade de um determinado evento E ocorrer, precisamos que esse evento seja subconjunto, né? Evento sempre é um subconjunto de um espaço amostral S de um evento aleatório equiprovável, tá? Então, de novo aqui, ó, seja subconjunto de um espaço amostral de um evento aleatório equiprovável. Isto é, quando todos os elementos de S tem mesma chance de acontecer. Aliás, de um experimento aleatório. De novo, eu troquei a palavra experimento por evento, certo? Mas não tem problema. Você corrige aí. Quando todos os elementos têm a mesma chance de ocorrer. Vamos explicar isso. Então, pensa no lançamento de um dado. Os meus elementos ou os meus eventos elementares, se eu preferir ser um pouquinho mais rigoroso, todos eles têm a mesma chance de ocorrer. Ou seja, obter o número 1 tem a mesma chance de ocorrer do que obter o número 2, que é a mesma chance de obter o número 3 e assim por diante. Tá? Então, para calcularmos a probabilidade E de um evento ocorrer, né? Assim que eu denoto, P de E é a probabilidade de E ocorrer, se eu quiser chamar assim. E um evento E, que está dentro de um espaço amostral S, ele é dado pela seguinte forma. Então, probabilidade do evento E ocorrer é igual a N de E. O que é esse N de E? É o número de elementos no conjunto E, no meu evento E. Ou, se eu preferir, a quantidade de elementos no evento E, dividido pela quantidade de elementos no meu espaço amostral. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó. São os exemplos que a gente já viu, mas agora a gente vai calcular a probabilidade deles. No lançamento de uma moeda. Então, eu falei lançamento de uma moeda. Então, automaticamente, eu já tenho que pensar num espaço amostral aqui, que seria esse daqui, certo? Cara e coroa, ok? Então, falei meu experimento aleatório, escrevi qual seria meu espaço amostral. Às vezes nem sempre é possível escrever o espaço amostral. Quer dizer, possível sempre é, mas às vezes tem muito elemento, a gente prefere não escrever, mas não tem problema.
Agora sim a pergunta, né, o evento. Qual a probabilidade de obtermos cara? Então, o que que eu quero? Eu quero obter cara. O que eu quero é o meu evento. Então, o meu evento é obter cara. Então, como que eu represento isso matematicamente? Um conjunto que tem só o que eu quero aqui, que é cara, certo? Então, vamos calcular a probabilidade. Probabilidade de eu obter cara, que é o meu evento, é o número de elementos no conjunto E dividido pelo número de elementos no espaço amostral. Quantos elementos tem aqui? Um só tem o cara. Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? 2, cara e coroa. Então a probabilidade é de meio. Se você preferir, você pode transformar em decimal, né, 0,5 ou 50% também. Fica a gosto do freguês aqui. Apresentar como preferir. Eu particularmente gosto mais de fração, porque evita dízimas periódicas, coisas desse tipo, tá? Outro exemplo, lançamento de um dado. Então, falei lançamento de um dado, eu falei o meu experimento aleatório. Falei experimento aleatório, eu já penso no espaço amostral automaticamente. É um dado, então no espaço amostral vão ser os números aqui de 1 a 6. Beleza. Qual a probabilidade de obtermos um número par? O que eu quero é obter um número par. Então, o que eu quero é o meu evento. Então, quais são os números pares que eu tenho? 2, 4 e 6. Mesma coisa, como calcula a probabilidade de ocorrer esse evento E, de eu obter um número par? É a quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto aqui, já vou colocar direto 3, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho no espaço amostral. São 6 números possíveis que a gente pode obter num dado. Tem gente que gosta, inclusive, de deixar assim, porque eu posso ler, né, a probabilidade de eu obter um número par é 3 em 6. Essa é uma maneira de eu interpretar. Mas se você quiser, você pode simplificar a fração também, meio, ou escrever 0,5, 50%, tanto faz. Tá? Mais um exemplo. O lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos um número entre 1 e 6, inclusive, olha, ele está pedindo a probabilidade de um evento certo, né? Eu não vou escrever novamente o espaço amostral, mas o evento, bom, eu vou escrever, né, porque é a mesma coisa. Meu evento são todos os números aqui de 1 a 6, inclusive, né, o 1 e o 6. Então, o meu E é o próprio S, certo? Então, eu quero saber a probabilidade de que ocorra esse evento certo. Então, a probabilidade de que ocorra esse evento certo aqui, quantos elementos eu tenho no meu evento? 6. Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? 6 também, os dois são iguais. E sempre vai ser igual, né, quando é um evento certo. Pode ser diferente o número, mas vão ser iguais se o evento for certo. 1 divididos por 1, ou melhor, 6 divididos por 6, é igual a 1, ou se eu preferir, 100%. Então, olha só que interessante. A probabilidade de que ocorra um evento certo é 100%. É esperado, né? É intuitivo pensar nisso. Mais um exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos o número 4? Então, o mesmo espaço amostral, só que agora o meu evento ele tem um único elemento, que é o número 4. Tá? Veja que não importa qual é o número que está aqui dentro, né? O que importa é a quantidade de elementos que eu vou ter aqui. Quando eu for calcular a probabilidade de E, né, desse evento aqui, é o número de elementos que eu tenho. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho um elemento só, não importa qual é o número, né? Eu não vou colocar 4 aqui, eu não tenho 4 elementos, eu tenho um elemento só, que é o número 4. E o número total no meu espaço amostral são 6, então a probabilidade é 1/6. Aqui se eu fosse transformar em decimal ou em porcentagem, eu ia ter uma dízima periódica, então eu prefiro deixar só assim, certo? Então tome cuidado para não colocar o 4 aqui, né? É a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Aqui eu tenho um elemento só, certo? Qual seria a probabilidade de eu obter o número 2? Seria 1/6 também. De obter o número 3, 1/6, né? Não importa qual número. O importante é que é apenas um número que eu quero obter. Mais um exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 6? Veja que faz sentido essa pergunta, tá? Mesmo que eu não tenha o número 6. Como que eu represento isso matematicamente? Quantos números maiores que 6 eu tenho no dado? Nenhum. Então, meu evento é o conjunto vazio, certo? Então, o que eu estou pedindo aqui é calcular a probabilidade de um evento impossível. Isso é bastante intuitivo, mas a gente pode fazer a conta aqui que a gente vai ver que dá o esperado. Quantos elementos eu tenho no conjunto vazio? 0. No meu espaço amostral tem quantos elementos? 6. Né? Não importa quantos elementos vai ter no meu espaço amostral. Se o conjunto for vazio, 0 divididos por qualquer número não nulo é 0. Ou, se preferir, 0%. Então, a probabilidade de um evento impossível sempre vai ser 0%.
tá? Então, com isso aqui é quase que um resumo, uma conclusão do que eu falei, ó. N de S igual a N. Então, S é o meu espaço amostral, tá? Considerando S igual evento certo. Então, o evento certo é quando E é igual a S. Então, eu já vou chamar direto de S, tá? Não é S de certo, é S do espaço amostral, tá? Vazio é o evento impossível, U é o evento unitário, né, criativo. E é um evento qualquer. Então, a gente tem os postulados de probabilidade. O que são os postulados de probabilidade? Probabilidade de um evento certo sempre vai ser 100%. A gente viu isso, né? Se a gente voltar na nossa fórmula, a probabilidade de um evento E é o número de elementos no evento dividido pelo número de elementos no espaço. Se o meu evento for o evento certo, os dois números vão ser iguais aqui, né? Não nulos. Se divide dois números iguais não nulos, vai dar sempre igual a 1. Probabilidade de um evento impossível. Então aqui vai ser zero, né? O conjunto vazio, o número de elementos no conjunto vazio é zero. Zero dividido por outro número qualquer vai ser zero. Aí esse caso aqui, o primeiro, tá? Se for um evento unitário, o n de E, ou seja, o número de elementos num conjunto unitário é 1. Por isso que está aqui o 1. E o n de S a gente chamou aqui no começo de n, tá? Então fica 1 sobre n. Aí, esse aqui é o mais importante. O que diz isso aqui? Ó? Ele está dizendo que a probabilidade de qualquer evento vai ser um número entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%, se você preferir. Tá? 0% é o caso, o menor caso possível, né? Quando você tem um evento impossível. Não pode ser um número negativo, porque você teria que ter uma quantidade negativa e isso não faz sentido. E o maior número possível é 1, é quando os dois são iguais. Para isso aqui dar maior do que 1, você teria que ter mais elementos no evento do que no espaço amostral. Mas isso não pode ocorrer porque o evento é sempre um subconjunto do espaço amostral, certo? Então, por isso que o maior número que eu posso obter aqui é 1. Por que isso é importante? Porque às vezes você faz a conta ali da probabilidade e dá um número estranho, deu 2, deu 300%, uma coisa assim. Isso quer dizer que você fez conta errada. Tem que dar um número entre 0 e 1, tá? Vai dar 0, alguma coisa ou 1 mesmo, né? Se for o caso, se for o evento certo, tá? Então é importante para a gente evitar erros essa informação. Então, finalmente chegamos em evento complementar. Então, vou passar uma definição de evento complementar, depois uma ideia intuitiva, né, fazer um desenho, e eu vou mostrar como que ele se comporta em termos de probabilidade, porque é isso que mais interessa para a gente. Quando a gente for trabalhar com exemplos mais complexos em aulas posteriores, às vezes é mais fácil a gente calcular a probabilidade pelo complementar, não diretamente, tá? Aqui não vai ter nenhuma situação dessa porque a gente ainda está nos casos mais básicos. Então vamos começar. Então considere um evento E, o evento complementar de E ou evento E complementar, denotado por ES com Czinho em cima. Pode ser denotado às vezes de maneira diferente, assim um E com risquinho, um E com uma barra em cima, tanto faz, é um E com algum enfeite. É o evento E complementar. Eu gosto mais do Czinho, acho mais intuitivo. Agora a definição, um único evento tal que. Então tem duas equações matemáticas aqui, certo? Vamos ver o que significa. Primeiro, esse símbolo aqui é o símbolo de união, está unindo dois conjuntos. E esse símbolo aqui é o de interseção. Alguma vez na vida você já deve ter visto isso. Tá? Vamos ver o que significa. A união de um evento com seu complementar tem que ser o espaço amostral inteiro. E a interseção tem que ser igual ao vazio. Ou seja, não vai existir nenhum elemento que pertença aos dois ao mesmo tempo. Mas todo elemento vai pertencer a um ou ao outro. Vamos fazer um desenho que ilustra isso. Então, aqui um espaço amostral S. Vamos colocar os elementos desse espaço amostral. Números aqui de 1 a 5, digamos. Então vamos definir um evento E aqui. Um evento E é um subconjunto. Então vamos pegar, digamos aqui, só os números 1 e 2. Esse é o meu evento E. O que vai ser o complementar? O complementar é os que sobram, os demais. Tá? Então a notação aqui é bem simples. Dado um evento E, o complementar são os demais elementos do espaço amostral que sobraram. Tá? Então veja que quando eu uno os dois, dá o meu espaço amostral inteiro. E a interseção é vazia, ou seja, não tem nenhum elemento que esteja em um ou no outro. Pensando em probabilidade, ó,
Eu fiz aqui propositalmente, né? 2 entre 5 é o mesmo que 40%. Então, a probabilidade do evento E aqui é 40%. E a probabilidade do complementar, como tem 3 elementos aqui de 5, vai ser 60%. Então, a probabilidade de um evento E do seu complementar, eles sempre vão, como já o nome diz, ser complementar, né? Então, a soma sempre vai ser 100%. Então, se a probabilidade de um evento for 20%, a do complementar vai ser 80%. Se a probabilidade de um evento for 10%, a do complementar vai ser 90%, e assim por diante. Então, por isso estudar evento complementar, porque às vezes é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar, e daí você sabe a probabilidade do evento, né? Como que eu posso representar isso que eu acabei de falar matematicamente? Por meio dessa equação. Probabilidade de um evento E mais a probabilidade de um evento complementar é igual a 1 ou 100%, certo? Vamos agora trabalhar com essa noção de evento complementar de uma maneira um pouquinho diferente, pensando já em probabilidade. Tá? Poderia inclusive definir evento complementar por meio da probabilidade. Ó, considere um evento E, cuja probabilidade P de que ele ocorra é P. Então, só simplifiquei, escrevi P de E como P. Então, a probabilidade de que E não ocorra é tal que P mais Q igual a 1. É bastante intuitivo. Então, a probabilidade de algo ocorrer é 20%, a probabilidade de que ele não ocorra é 80%. Mas é justamente isso daqui. Ó, tá? Então, o que é o evento E não ocorrer, é o complementar dele. O complementar dele é ele não ocorrer. Tá? E a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. Se você subtrai P dos dois lados da equação, ou se você preferir dizer que você está passando, subtraindo, você pode escrever assim. Ó. Então, a probabilidade de que um evento não ocorra é sempre 1 menos a probabilidade de que ele ocorra. É isso que está escrito nessa equação aqui. Tá? Vamos ver isso por meio de exemplos para a gente fechar a nossa aula. Então, primeiro, a probabilidade de um evento E ocorrer é 1/5. Então, a probabilidade do evento E não ocorrer é. Então, esse 1/5 aqui é o meu P, probabilidade do evento E ocorrer. Tá? Então, a probabilidade de que ele não ocorra é o Q. Q é 1 menos P. Então, no nosso caso aqui, Q vai ser 1 menos 1/5. E fração, continha com fração, como é que eu faço? Tranquilo, eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer. Você nunca mais vai errar e nunca mais vai ter trabalho com esse tipo de conta. O que que é 1? É 1 inteiro. Então, vamos pegar um objeto aqui inteiro. Digamos essa barra aqui. 1/5, então eu vou dividir em partes iguais aqui, ó. 5 partes iguais. Ou pelo menos imagine que sejam partes iguais. Então eu tenho 1 inteiro e eu estou tirando 1/5. Então eu vou tirar aqui, ó, 1/5. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4/5. Certo? Direto, então, essa conta. 1 inteiro, tirei 1/5, sobrou 4/5. Tranquilo. Tá? Vou usar esse raciocínio para o próximo exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, mas é fácil também. A probabilidade de não obtermos um As ao retirarmos uma carta de um baralho. Então, foi dado o meu experimento aleatório, retirarmos uma carta de um baralho. Então, automaticamente eu já penso no espaço amostral, em todas as cartas. Nesse caso aqui, não é interessante eu escrever, né, todas as cartas aqui. Isso daria muito trabalho, mas eu já sei, né, que eu tenho um total de 52 cartas no baralho, ou seja, o N de S, o número de elementos no meu espaço amostral é 52. E é isso que eu preciso. Eu posso escrever também aqui, fazer um conjunto que representa todos os As que eu tenho, mas é mais fácil, eu simplesmente preciso saber que eu tenho 4 As num baralho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o E, que é um evento que eu vou criar, vai ser tirar um As. Certo? Então, estou definindo esse evento. Então, mesmo que eu não escreva qual é o evento em termos de conjunto, eu sei que no meu baralho eu tenho 4 As. Certo? Um baralho usual, não foi dito nada, então eu suponho que seja aquele baralho que apareceu lá atrás. Então, eu consigo... Opa, desculpa aqui, seria N de E. Então, eu consigo calcular a probabilidade desse evento E ocorrer. Vamos relembrar, é o número de elementos no evento dividido pelo número de elementos no espaço amostral, ou seja, 4, eu tenho 4 As no baralho de um total de 52 cartas. Simplificando aqui,
dá 1/13. Simplificando é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso, eu posso dividir por 4 em cima e embaixo. Então, 1/13. Beleza, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a probabilidade de eu não obter um AS. Eu calculei a probabilidade de obter um AS. Por que eu calculei a probabilidade de obter um AS? Porque agora eu posso usar o complementar. Claro que eu poderia ter feito de maneira diferente, mas eu estou fazendo aqui para ilustrar, né, uma aplicação do evento complementar. Então, se a probabilidade de eu obter um AS é 1/13, eu vou chamar isso aqui de P, probabilidade do evento ocorrer. Então, a probabilidade do evento não ocorrer é o Q, e o Q é 1 menos P. Então, no nosso caso aqui, 1 menos 1/13, usando o mesmo raciocínio, vai dar 12/13. Então, a probabilidade de eu não obter um AS é 12/13. Bom, é isso aí, o principal que eu queria mostrar para vocês. Desculpa os errinhos ali, eu troquei a palavra experimento por evento ali umas 2 vezes, mas eu corrigi. Mas não é nada que acho que desqualifique a aula, que não tenha como você entender o que está acontecendo. Até porque foi falado ali, foi corrigido. O importante da aula de hoje, entender o que é espaço amostral, o que é experimento aleatório, o que é evento, que são, né, os eventos impossíveis, eventos certos, eventos unitários, como que a gente calcula a probabilidade de eventos, e aqui a noção de evento complementar e como que a gente calcula evento complementar. Então, acho que a gente fez tudo isso direitinho, com calma. Então, é isso aí. Agradeço por quem assistiu a aula. Valeu, até a próxima.